No próximo domingo estaremos celebrando o Advento, já estaremos em preparação para a vinda do Senhor no Natal. E a liturgia nos começa já a preparar com estes evangelhos, chamados o discurso escatológico de Jesus. Quando Jesus começa a dizer que, primeiramente, muitas coisas irão acontecer, mas aqueles que permanecerem firmes até o fim, esses terão a vida. Por quê? Porque Ele virá. Ele virá como Ele veio uma primeira vez, Ele virá para nos salvar. Ele virá para fazer o seu reino acontecer no meio de nós. Mas quanta atrocidade, quantas adversidades, quantas confusões, que nós ao ouvir falar disso, basta nós lermos os jornais, basta nós vermos os noticiários, nós vamos perceber que todas as palavras de Jesus, elas estão se cumprindo. Todas as palavras de Jesus, elas estão chegando à plenitude, chegando ao cumprimento. E aí nós nos percebemos, e nós? O que vai acontecer conosco? O que vai acontecer comigo? O que vai acontecer com você? Nós ouvimos a primeira leitura da profecia de Daniel, e nós vimos que o filho de Nabucodonosor, que foi aquele que invadiu Jerusalém e fez o povo de Israel viver no exílio da Babilônia. Nabucodonosor era o rei da Babilônia, só que ele já morreu, e aí já tinha sido coroado o filho dele. Baltazar era o filho dele. Só que vejam que coisa interessante, e que coisa séria ao mesmo tempo. Baltazar deu uma festa, fez uma festa na sua casa para os dignatários, vai dizer a palavra. Só que ele pega aquilo que era sagrado, aquilo que o seu pai, Nabucodonosor, tinha pego do templo de Jerusalém, os vasos de ouro, de prata, as coisas que eram de Deus, as coisas que tinham sido consagradas para Deus, para profanar estas coisas nas festas aos pagãos. Perceba que, por ignorância ou não, ele afronta diretamente Deus. Ele afronta diretamente aquele que é o Senhor. Mas o interessante é que nós estamos no mundo, nós que dizemos que somos cristãos, estamos no mundo onde milhares de pessoas, sistemas e tantas outras coisas, nova ordem e tantas outras coisas, que fazem justamente o que o rei Baltazar fez. Afrontam diretamente Deus. E afrontando diretamente Deus, Deus vai dando sinais, porque Deus não quer perder ninguém. Ele não quer perder ninguém, mas Ele virá, como nós cantávamos no início. Ele não quer perder nem mesmo esses que estão afrontando Ele. E por isso que Deus vai dando sinais, vai dando esses sinais que são falados no Evangelho de Jesus, quando Ele está dizendo que muitas coisas irão acontecer, mas antes vocês cristãos vão sofrer, vão ser presos, vão estar diante de governadores. Não é isso que está acontecendo? Por quê? Deus está dando sinais para que estes se convertam. E eu estou apelando aqui, a que você que esteja afrontando Deus, converta-se, porque o tempo está encurtando cada vez mais. Por mais que você esteja enganado, cego, surdo com as coisas de Deus, não afronte Deus, não use das coisas de Deus, não use das pessoas de Deus para afrontar o próprio Deus. Isso pode acontecer conosco. Isso pode acontecer conosco enganados, ou até mesmo conosco envolvidos em outras situações. Pessoas que vão nos forçando a nos corromper, a nos desvirtuar do caminho de Deus. E o interessante é que o rei Baltazar, recebendo estes sinais, ele não entende os sinais. Ele viu, aqui na profecia vai dizer, ele viu como que uma mão escrevendo no ar. E aí ele chama Daniel, o homem de Deus,
Daniel significa isso, o homem de Deus. Mas quem é este homem de Deus? O homem de Deus, ele tem características preciosíssimas. E essa é para que eu e você possamos perceber se nós temos essa característica. O homem de Deus, a mulher de Deus, né? Também. Para percebermos se temos essas características do homem de Deus ou se temos as características daqueles que afrontam diretamente a Deus, usando das coisas sagradas e, por que não dizer, do próprio corpo, porque o corpo é templo de Deus. Cada vez que eu uso do meu corpo para profanar a Deus, eu estou usando de algo sagrado que é o meu corpo para afrontar a Deus. Então não nos enganemos. E para vermos se somos realmente homens e mulheres de Deus, a primeira característica, como Daniel foi chamado, o homem de Deus, ele interpreta os sinais. Daniel foi chamado pelo rei Baltazar para interpretar os sinais. Daniel não era alguém alheio à situação. Daniel sabia muito bem o que estava escrito ali. Qual era a interpretação que ele fazia? Será que eu e você estamos atentos, acordados, para ver todas as coisas que estão acontecendo no mundo e fazemos uma interpretação cristã das coisas que estão acontecendo no mundo? Será que eu e você somos homens e mulheres de Deus a este ponto de fazermos a interpretação? O Senhor está vindo. O Senhor está vindo e está vindo. Cada dia é um dia a menos, graças a Deus. Cada dia que passamos é um dia a menos, porque Ele está vindo. Que a minha santidade apresse a vinda do Senhor. Só que eu interpreto. Será que eu sei interpretar as coisas de Deus? Para que eu interprete os sinais de Deus, as catástrofes que estão acontecendo. Tivemos há alguns dias atrás as catástrofes que aconteceram nas Filipinas. Tsunamis, terremotos, sinais no céu. Será que nós não estamos entendendo ainda? Será que nós não nos percebemos ainda? Porque todos esses sinais foram ditos por Jesus. Antes que todas essas coisas aconteçam ainda, muitos sinais irão acontecer, só que eles já estão acontecendo. E o que eu e você estamos fazendo? Estamos sendo pessoas de Deus que sabem interpretar, e sabem interpretar para aqueles que estão afrontando a Deus. Não tenha medo de interpretar para essas pessoas. Às vezes elas nem podem te pedir, mas não tenha medo de falar. Não tenha medo de falar para que essas pessoas mudem de vida, porque Deus não quer perdê-las também. Deus quer ganhá-las para o céu. Mas às vezes elas estão cegas pelo poder, cegas pela ganância de ter, cega pelo poder fazer. Nós, eu e você, que somos pessoas, e eu acho que somos pessoas de Deus, não podemos deixar de interpretar esses sinais. Só que ao mesmo tempo, para interpretar esses sinais, vejam que o rei oferece coisas para o Daniel. O homem de Deus não se engana e não se vende. Ele não se engana para dizer, não faça assim, porque não é desse jeito. Ou não fale isso, porque se você falar isso, você vai perder coisas. O homem de Deus não se vende, como Daniel não se vendeu. Se nós temos que apressar a vinda do Senhor, nós não podemos nos vender. Nós não podemos nos vender naquilo que é a fé cristã que temos na mente e no coração. Não podemos nos deixar corromper, como Daniel foi oferecido, ele recebeu um suborno. Interprete isso para mim e eu vou te dar metade do reino. Mesmo que você receba a oferta de metade do reino do mundo, não se venda, porque não vale a pena nenhum reino deste mundo ser trocado pelo reino dos céus, que é meu e teu, porque é para lá que nós devemos ir. Não se venda. Não se venda pelas coisas que vão nos oferecer, inclusive para deixarmos de ser cristãos, ou de sermos cristãos de aparência, ou sermos homens e mulheres de aparência. Não, você é homem e mulher de aparência,
Então não tem problema, basta você ficar assim, enquanto você não estiver fazendo mal para mim, não tem problema, fale de Deus. Agora, quando a tua fala de Deus estiver indo contra a minha vontade, a minha ideologia, o meu sistema de governo, aí eu vou bater de frente com você. Não se venda cristão, não se venda homem de Deus, não se venda mulher de Deus. Mas para isso, aí nós vamos para a leitura do Evangelho. O homem de Deus, a mulher de Deus, que por interpretar os sinais, ele não se vende, porque é muito fácil. Até o Papa Francisco já está sendo perseguido. Enquanto o Papa Francisco estava falando coisas que os outros mal interpretavam, aí ele não era perseguido porque ele estava fazendo, sim, é bonzinho, é o Papa bonachão, é o Papa bom, porque ele está falando a nossa língua. Mas o Papa Francisco não está falando a língua dos outros. O Papa Francisco está falando a língua da igreja. Tanto que, no final do ano da fé, agora, domingo passado, ele afirmou a fé católica, dizendo que a fé católica ela é a favor da vida, então ela não é a favor do aborto. A fé católica é a favor da família, então a fé católica não é a favor de ajuntamentos. A fé católica, ela é a fé baseada na verdade, então ela não é a favor das injustiças. O Papa Francisco agora não disse mais isso. E aí o que acontece? Os noticiários vão dizer, o Papa Francisco agora não está mais falando a mesma coisa. E aí começam a perseguir. Mas é claro que vai perseguir. Enquanto eles vão interpretando de maneira equivocada, ou até mesmo proposital, é muito fácil, vão colocando palavras na nossa boca. Mas quando nós somos firmes naquilo que acreditamos, aí a coisa começa a complicar. Será que eu e você vamos aguentar? Porque é o que diz o Evangelho. Nós precisamos resistir até o fim. Mesmo que nós sejamos colocados em cadeias, mesmo que nós sejamos colocados em prisões, nós vamos resistir até o fim, porque vai dizer o Evangelho, esta será a ocasião para que nós possamos testemunhar a nossa fé. Jesus está dizendo que é na perseguição que nós vamos testemunhar a nossa fé. Não é em outro modo. Quando está tudo tranquilo, é muito fácil testemunhar a fé. Eu quero ver nós testemunharmos a nossa fé na hora que estivermos sendo perseguidos. E deixa eu dizer que o termômetro da nossa fidelidade a Deus são as perseguições que nós vamos sofrendo. Inclusive, e o pior de tudo, por pais, pelos irmãos, pelos parentes, pelos amigos, calúnias que vão fazendo, mentiras que vão fazendo, fofocas que vão fazendo, que vão dizendo, não, agora está vivendo assim, agora está vivendo assado. É verdade? Ou será que nós estamos passando por aquilo que diz o Evangelho? Estamos sendo entregues pelos nossos próprios irmãos, por aqueles que às vezes é bonzinho, é meu amigo. Será que nós estamos conscientes de que serão nestes momentos que nós vamos testemunhar a nossa fé? Mas aí, o Evangelho de hoje termina de uma maneira que nos dá um alívio. E permanecendo firmes, ireis ganhar a vida. E permanecendo firmes, sem se vender, sem se deixar subornar nem corromper, sem se deixar perder na perseguição, sem se deixar fazer uma mal interpretação das coisas, uma má interpretação dos sinais, sem perder a característica cristã. Se você permanecer firme, você vai ganhar a vida. Daniel ofereceram para ele metade do reino. Ele falou assim, pode dar para quem você quiser esse reino. Pode dar para quem quiser. Porque o meu reino, eu não quero o reino deste mundo. Eu quero o reino da vida, que é o reino dos céus. Que eu e você, nessa Eucaristia,
tome uma decisão. Eu quero o céu, porque lá é o meu lugar e é para lá que eu quero ir. Tudo isso daqui um dia passa. Mas não se esqueça, o termômetro da nossa fidelidade é a perseguição que sofremos.